Olá, bom dia. Estou aqui com meu filho Samuel e vamos gravar hoje mais uma mensagem para que possam, quem ouvir, quem vê esse vídeo, ser enriquecido com um pouco mais de conhecimento. Amém? Vou falar hoje, quero falar sobre a questão da oração. Muitas pessoas dizem que não tem uma posição certa, não tem assim um jeito certo de fazer a oração. E eu tenho minha opinião também sobre a oração, mas o que importa não é a minha opinião, não é a opinião de outra pessoa. O importante é o que está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, para o cristão, o importante é o que está na Bíblia, inclusive, em especial no Novo Testamento, né, que vem nortear o caminhar do cristão, certo? Então vamos ver. Sempre eu visito igrejas e quando chego em algumas igrejas, pessoas me chamam para orar. E muitas vezes eu fico meio desajeitado, não gosto muito de orar. Eu sei orar em casa, sei orar falando com meu Deus diretamente, sei que Ele ouve minhas orações, mas eu não gosto muito de orar em público, né? Levantando, por quê? Porque a Bíblia já diz que não é para ser desta forma. Mas vamos ver a oração. Ela, para ser ouvida por Deus, ela tem que obedecer a alguns critérios. Ela tem condições que deve ser seguida e tem posição que também deve ser seguida. Então vamos começar a questão da condição. No livro de Provérbios, capítulo, dá uma olhadinha aqui, 15, versículo 8, ele diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Amados, já diz alguma coisa para nós esse versículo? Eu acredito que sim. O ímpio, aquela pessoa que anda no erro, né, até suas orações, seus sacrifícios, tudo isso é abominável, não é aceitável pelo Senhor nosso Deus, mas o reto, sim, esse Deus vai ouvir. Então, uma das condições para que Deus possa ouvir a oração é justamente a pessoa ser uma pessoa reta, justa, honesta, viver em retidão. Esse é o primeiro das condições para que Deus possa ouvir as nossas orações. Outra condição nós podemos ver lá no livro de João, certo? Livro de João, capítulo 9, versículo 31, que o Samuel vai ver para nós. Olha, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Pronto, então outra condição é você não ser pecador. É você dizer, mas como eu sou pecador? Não, meu irmão. Pecador é aquele que vive constantemente pecando. Todo dia você peca 6 da manhã, 7, 8, 9, 10. Você peca constantemente, todo dia você peca. Esse é o pecador. Mas quando você é salvo em Cristo Jesus, você pode até cometer um pecado, mas tem um erro, mas tem um Deus que é teu advogado, um Senhor Jesus que é teu advogado. Então você não vive em pecado, né? É diferente. Você vive buscando a santidade. Então aqui diz que alguém que é temente a Deus, outra condição, temer a Deus. Existe pessoa que não tem o temor de Deus. Então a pessoa que é temente a Deus e faz sua vontade, esse Deus ouve. Esse Deus ouve. Ele não vai ouvir a pessoa que vive em pecado, o pecador. Quem é que vive em pecado? Quem vive se prostituindo, quem vive adulterando, quem vive fazendo várias outras coisas erradas. Esse vive em pecado. Como é que Deus vai ouvir quem vive roubando, quem vive fazendo algo de errado? É bem claro quando diz isso aqui, Deus não vai ouvir. Mas esse mas é a condição, é totalmente contrariando a primeira frase. Mas se alguém é temente a Deus, olha só a condição, ser temente a Deus, e faz a sua vontade,
e aquela pessoa faz a vontade de Deus. Então esse ele ouve. Não tem muita dificuldade nisso para entendermos. Vamos para frente. Mais adiante, vamos ler aqui no texto, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Outra condição, né? E repetindo aquela que eu falei anteriormente, que está em João 3,31, é justamente fazer a vontade do Pai. Essa é outra condição, fazer a vontade do Pai, a vontade de Cristo Jesus. A vontade do Pai é que nós possamos seguir a Jesus Cristo, seu Filho. Então é outra das condições para que possamos ter nas orações atendido. No livro de Pedro 3,10, vamos ver o que diz no livro de Pedro 3,10. Vai. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então, quem quer ver a glória de Deus, quem quer ver a ação de Deus na sua vida, primeiro tem que saber refrear a sua própria língua, né? Livrar do mal, evitar de falar mal, falar do mal, né? E os seus lábios que não falem mentiras, que não falem engano. Ou seja, santifique-se todos os dias da sua vida. Aí você terá suas orações atendidas e Deus agindo a seu favor. Certo? Também outra coisa interessante. Tem muitas pessoas que vão até as sinagogas, salões de reunião, sei lá, às vezes até brigado com a esposa, chateado com a família, e lá vão fazer as orações. Será que Deus vai ouvir as orações? Então vamos ver o que diz no livro também de primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está vendo aí? Existe um meio pelo qual suas orações podem ser impedidas de chegar até o nosso Pai Celestial. Certo? Quando você não está em entendimento, não está honrando sua esposa, não está colocando ela no local de uma pessoa mais fraca, onde precisa de mais apoio, de mais atenção, as suas orações também não vão ser ouvidas, vão estar impedidas de ser ouvidas suas orações. Então, para aquelas pessoas que acham que podem brigar com as esposas e sair aí nos púlpitos da vida, orando e achando que Deus está operando um milagre ali, meu irmão, não acredito muito nisso, não. Não acredito muito nisso, porque a palavra de Deus ela é clara. O livro de Pedro 3,10, aliás 3,7, diz que tem que estar em comunhão, em harmonia, em entendimento com a sua esposa. Caso contrário, as suas orações poderão ser impedidas. Amém? Então vamos aqui para mais um textozinho, certo? Então você tem que estar obedecendo essas condições. Então existe sim a condição para que o homem esteja andando, para que Deus possa ouvir essas orações. Amém, irmão? Além das condições, existem posições. Nós acreditamos também que existem posições. Vamos então ler Mateus 6, 5. Vai. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que receberam o galardão. Pronto, então já receberam o galardão. Por quê? Porque esse galardão é justamente o reconhecimento dos homens, não foi de Deus. Então, ele diz aqui, e quando orares, não, quando ele fala não é porque ele está proibindo, né? A gente sabe disso, não faça assim. Então, quando você orar, não faça isso, o quê? Não seja como os hipócritas, orar com hipocrisia. Primeira coisa, orar com hipocrisia. Existem pessoas que oram com hipocrisia,
a despensa cheia de alimentação e vai orar para o irmão que está passando fome. Não é mais fácil ele dar a alimentação para o irmão? Aí ele vai orar. Ali é o hipócrita. Primeira situação, a hipocrisia impede de que você tenha a resposta de Deus. Não seja como hipócrita. Outra, que oram em pé nas sinagogas. Ficam na fé todo bonitão, só falta colocar luz de LED no paletó para que as pessoas vejam eles orando. Falam palavras bonitas, procuram no dicionário palavras bonitas, quando não faz nem parte do vocabulário dele do dia a dia. Ele acha que vai impressionar a Deus. Está se enganando. Né? Então, olha, nas esquinas, nas ruas, aos gritos. Então, ele aí já recebeu o galardão, já recebeu a recompensa, né, por parte do homem, não por parte de Deus. Então, Mateus, nesse próprio Jesus está dizendo para que você não façais desse jeito, não moreis desse jeito. Vamos à frente. Outra situação. Jesus sempre deixou, eu queria falar rapidinho, o exemplo a ser seguido. Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, algumas condições a gente observa na oração do Pai Nosso, que é um modelo de oração. Uma das situações é que ele direciona sua oração a Deus. Deus é que está ouvindo a oração. Lá no meio ele vai pedir alguma coisa. Pede o pão de cada dia, pede o sustento de cada dia. E ali, amados, ele por fim se compromete. E nas orações a gente faz, nem mesmo, nunca, e geralmente nunca, a gente se compromete a fazer alguma coisa para que Deus possa nos retribuir com outras, né? Amém? Então vamos para frente. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Quando Jesus, ele é o nosso exemplo. Tudo que ele fez, inclusive, como eu relatei um momento atrás, a questão do Pai Nosso, né, que ele ensina a oração, que ele nos ensinou, é para dar-nos uns exemplos. Ele está dando um exemplo para que nós possamos seguir. O cristão é aquele que segue os passos de Cristo, certo? E aí a gente às vezes pergunta, rapaz, Jesus era cristão? Não, Jesus não era cristão. Porque cristão é seguir a Cristo, como é que ele pode seguir a ele mesmo? Então nós que temos que ser cristãos seguindo a Jesus Cristo, certo? Nós observamos, olha o que observamos, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 9, ele vem dizer assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, né? Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então nós temos que aprender com nossos mestres, aprender com Cristo Jesus, aprender com Paulo, já que fazendo parte de uma igreja hoje, uma igreja apostólica, né, onde temos que seguir os passos dos apóstolos, e eles deram os exemplos de orar, exemplo de falar com Deus, né, para que nós possamos seguir, certo? Então esse foi o propósito de deixar esse exemplo. Outra forma de orarmos, né, na questão de posição, de joelho é posição. Agora aqui ele está mandando orar. Olha que ele proíbe de antemão, Jesus proíbe orar de pé nas sinagogas, né, lá se mostrando para as pessoas, querendo aparecer muito. Também nas praças públicas, ele diz que não é bom que oremos dessa forma. Mas ele manda, mas aqui, lá no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 36, diz assim: e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Olha aí, lá no diz assim: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mas bem-aventurado coisas é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Depois que ele ouviu essa palavra de Jesus Cristo, pregou essa palavra, aplicou esse ensinamento,
né, havendo dito isso, ele pôs de joelho e orou com todos eles. Então, uma das posições certas de orarmos é de joelho. A Bíblia é clara e diz isso. Então, temos que orar de joelhos quando possível, né? Quando Jesus repreende os hipócritas, né, das suas orações, ele continua, e eu estou vendo aqui do versículo em Mateus 6, versículo 6, onde Jesus diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Pronto, então não é necessário que você ore para que todos vejam você orando, para que você mostre a melhor oratória. Isso realmente isso aí não vai comover a Deus. Ele quer antes que você entre no seu quarto, feche a porta ali em segredo mesmo, você ore, não precisa que ninguém fique sabendo. E Deus vai atender o que você pediu em segredo. Ele vai atender na frente de todas as pessoas. Pronto, então dessa forma, amados irmãos, eu quero agradecer, né, que esse vídeo possa ter sido de grande valia para vocês que sempre me acompanham. Às vezes a gente nem percebe, nem sabe, mas muita gente escuta e vê esses vídeos e eu sou muito grato a Deus por isso. Cada dia que passa, muitas vezes eu me deparo com pessoas que dizem: tenho visto os seus vídeos. Isso me agrada por demais, mas antes de tudo que a glória seja para nosso Senhor Jesus Cristo, que me tirou do leito, né, para pregar a palavra de Deus. Então fique na presença do Senhor e agora já sabe, né, como deve orar, pelo menos como não devem orar, né? Vocês não devem orar para se mostrar para as outras pessoas, mas devem orar com o coração aquebrantado, onde Deus certamente vai ouvir as orações de cada um. Então fique na presença de Deus, que Deus abençoe grandemente.